Olá, família CPM. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante. Abril, mês da conscientização do autismo. E hoje a gente está com uma oportunidade grandíssima de estar com a nossa aluna Rebeca Bem. A gente vai tratar de um assunto, fazer umas perguntinhas a ela para entender como é ser uma pessoa autista. Prazer, eu me chamo Rebeca Bem, sou uma aluna do segundo CPM, integrante do pelotão de comunicação, e vou responder algumas perguntas para que vocês possam entender melhor como funciona a vida de uma pessoa autista. Rebeca, para você, como é ser uma pessoa autista? É uma pergunta bem complicada de se responder, mas pelo menos para mim e creio que para outras pessoas autistas, é você ver e entender um mundo diferente de pessoas neurotípicas. Tipo, um local, por exemplo, para uma pessoa neurotípica, se tiver muita gente ou muito barulho, pode ser uma coisa normal, pode ser desconfortável, porque ninguém gosta de estar em um local muito cheio. Mas para uma pessoa autista, ela recebe essa informação de forma diferente, porque a gente tem mais neurotransmissores, então a gente pode receber o barulho ou a quantidade excessiva de pessoas até como se fosse uma agressão, de certa forma, porque um barulho muito alto causa algo semelhante a uma dor para uma pessoa autista. E então, basicamente, é ver o mundo de forma diferente, ter comportamentos diferentes. Por exemplo, as estereotipias, que quando você se sente sobrecarregado, você faz movimentos repetitivos para conseguir se estabilizar. Então, são coisas diferentes que, na visão de pessoas neurotípicas, são coisas estranhas, não se dizer dessa forma. Mas não necessariamente é estranha, é só diferente. É uma forma de ver e entender o mundo na visão de uma pessoa que tem um transtorno do espectro autista. Rebeca, qual é a importância de um diagnóstico precoce de autismo? Bem, o meu diagnóstico, por exemplo, ele foi tardio. Ou seja, eu só fui descobrir que eu era uma pessoa autista depois de eu ter passado pela minha infância e no início da minha adolescência. E esse diagnóstico tardio, ele fez com que eu crescesse sem entender as minhas ações e a minha visão do mundo como só se eu fosse uma pessoa estranha. Como se eu fosse esquisita e era isso, eu era estranha. E você cresce com um complexo como se você fosse uma pessoa esquisita, entende? E quando você tem um diagnóstico, você consegue entender que a sua visão de mundo não é estranha, você não é uma pessoa esquisita, você só entende e compreende o mundo de forma diferente. Tanto que quando eu recebi o meu diagnóstico, eu consegui entender que tudo bem, às vezes quando você sai para um lugar e tem muita gente, você se sentir extremamente cansado depois, de forma mental, é algo comum para pessoas autistas. Ou você comer alguma coisa com uma textura muito estranha e você sentir enjoo ou ter uma sensação muito ruim, é algo comum para uma pessoa autista. Ou você vestir uma roupa que tem um tecido tão agoniante que dá pra você tirar a roupa, tão nervoso que dá, é uma coisa normal de uma pessoa autista. E que você não é uma pessoa esquisita, que você não é o erro, que você só é diferente. Então, isso é a importância. Tanto que é bom para as mães e familiares observarem comportamentos das crianças desde que elas são pequenas, para você conseguir diagnosticar e entender todas as ações do seu filho, para ele não crescer com esse complexo de que é uma coisa estranha, um erro. E é isso. Essa é a importância. Bom, e qual a principal mensagem você gostaria de deixar para as pessoas nesse mês da conscientização do autismo? Para pessoas autistas, esse mês é um mês de compreender, entender que a gente não somos pessoas estranhas, nem esquisitas, nem outros adjetivos, só somos pessoas que enxergam o mundo de forma diferente. E para pessoas neurotípicas, que vocês compreendam que as pessoas autistas só são pessoas que veem o mundo de forma diferente, mas que continuam sendo pessoas e que vocês devem respeitar, compreender, entender a pessoa autista que está ao seu lado. E é basicamente isso. Entender que somos pessoas como todos. Muito obrigada pela sua participação, Rebeca.